Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, com saúde em casa, né? Eu sou a Luciana, sou esse ano co-preceptora aqui na disciplina de IPC, sou bióloga, tenho doutorado pelo Programa de Fisiopatologia Médica da FCM e atualmente sou pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Neuroimagem e também pesquisadora associada ao CEPID Brain. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre como citar e relacionar referências usando o Mendeley. Mas antes, o que é citar e referenciar? Citação nada mais é do que a extração de uma informação, um conteúdo, um conceito, um dado que esteja relacionado ao texto que a gente está produzindo, no nosso caso, um texto acadêmico, que é o projeto de pesquisa, mas que tenha sido extraída de uma outra fonte. E referenciar, então, é listar um conjunto formatado, padronizado de informações mínimas que permitam a quem está lendo a sua produção identificar e encontrar as fontes de onde você extraiu a citação, né? As fontes, os arquivos originais que publicaram aquela citação, porque é de um outro autor, uma outra instituição, etc. Referenciar e citar é, antes de mais nada, uma obrigação ética, né? A gente precisa dar créditos à ideia original, a gente não tirou da nossa cabeça, não foi inventado, a gente não desenvolveu uma pesquisa para chegar àquela informação. Então, a gente, ao citar, confere precisão, a gente permite que uma busca seja feita sobre as fontes originais das citações que a gente incluiu no texto, e a gente embasa os nossos argumentos com ética, clareza, transparência, evitando incorrer em plágio, que é uma prática ilegal. Há várias formas, então, da gente fazer citação. A gente pode fazer uma citação indireta, parafraseando, usando as nossas próprias palavras, para sintetizar o dado ou a ideia que a gente quer citar, né? Mas sem, no entanto, mudar o que aquilo significa, né? O significado da informação. A gente usa as nossas palavras, como esse artigo aqui traz um exemplo do conceito de prevalência de epilepsia, que foi não trabalhado por esse autor nesse artigo, mas existe uma publicação já tratando do assunto e que traz esse dado originalmente, então o autor colocou com as palavras dele e citou o autor que traz o dado originalmente. A gente pode fazer também uma transcrição direta, ou seja, literal, com as mesmas palavras do autor original. Ela pode ser curta ou longa, a forma de apresentar vai depender do estilo e da formatação que vocês adotarem. Mas como exemplo, aqui esse autor cita adequadamente a fonte original, o autor original e, entre aspas, a informação com as exatas palavras como foram originalmente publicadas. A gente pode também fazer uma citação da citação. Esse caso, normalmente, a gente lança a mão dessa opção quando a gente não tem acesso à fonte original, seja porque é muito antiga, tem alguma limitação, ou está num idioma que a gente não domina e, ao mesmo tempo, não é o inglês, que é o idioma mais tradicional da literatura científica. Então, a gente pode usar a expressão latina apud, que significa junto de, ou em português citado por, e fazer uma citação de um autor que eu tenho acesso, que tenha citado um outro autor que eu gostaria de ter acesso. Nesse exemplo, que também é por acaso uma citação direta, né, existe um trecho aqui com as exatas palavras do autor original, que é esse Morgan Krueger. Por alguma razão, o autor desse artigo não teve acesso ao autor original, mas teve acesso a Gatti, que citou Morgan Krueger. Então, assim se faz uma citação da citação. Não é correto, gente, a gente ir lá no artigo que a gente está lendo, pegar a lista de referências, usar as palavras do autor que a gente está lendo, modificar, fazer uma citação indireta e citar aquela fonte que a gente não leu, que a gente não teve acesso. Isso pode gerar imprecisões, a gente pode cometer erros, falhas, e então esse recurso só é utilizado quando realmente não há possibilidade de ter acesso à fonte original.
Bom, há vários tipos de estilos de formatação de referências, são vários mesmo, aqui eu trouxe alguns, mas a gente vai acabar se deparando mais com a da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ou Vancouver, que é a citação numérica, ou de algum periódico, alguma revista científica que é bem referenciada na sua área, que já você costuma publicar, enfim, seu orientador, e você pode usar as recomendações da revista, todas elas têm, sobre como você deve fazer as citações e referências no seu texto científico para mandar para eles. Então, pode ser usado também, mas no fim vai ser uma dessas referências com algumas modificações ou não. E aqui, para exemplificar, eu trouxe para vocês como ficaria, então, de acordo com a BNT ou estilo Vancouver, a citação no texto. Eu fiz aqui uma citação indireta, com as minhas próprias palavras, de uma informação extraída desta referência. Eu fiz de duas formas, é a mesma informação, com o autor entre parênteses ou citando diretamente o autor. E para vocês verem aí como fica diferente o estilo, né, quando é numérico, e como fica a referência que deve ser listada ao final do texto. Eu não vou entrar em detalhes de como é feito quando tem até um autor, mais que 3 autores, mais que 6, porque isso depende muito do estilo de formatação que vocês estejam adotando. E são muitos detalhes, a gente vai se estender muito. Mas, para nossa sorte, a gente tem ferramentas como o Mendeley, que já tem essas normas inseridas, né, no software e que formatam e colocam nas normas adequadas para a gente. O Mendeley é um freemium software, é um software gratuito, mas com características premium, que normalmente às vezes seriam pagas, mais avançadas, mas aqui são gratuitas. Ele faz várias coisas, tem várias funções, funciona na nuvem, né? Então eu posso acessar a biblioteca que eu crio no Mendeley de qualquer computador, do meu celular, do computador do laboratório. Mas aqui a gente vai focar na função, então, de gerar e gerenciar citações e referências. Primeira coisa, a gente vai precisar baixar o software, a versão desktop, no caso aqui, é o Mendeley Desktop, então vocês podem acessar o website do Mendeley, mendeley.com, procurar no Google, né, no mecanismo de busca. E aqui no topo da página vocês vão encontrar o link para download e para fazer a conta, criar um cadastro no Mendeley para poder ter a sua biblioteca aí salva na nuvem. E a gente, depois de seguir o passo a passo do sistema, é bem fácil, bem intuitivo, como instalar qualquer programa, a gente vai se deparar, então, com essa janelinha aqui, depois de abrir o aplicativo. Se vocês não fizeram o login, o cadastro, aqui também dá para fazer, essa é a hora. E depois acessar com o e-mail que você cadastrou e a senha. Para chegar nessa tela aqui, que é a interface principal do Mendeley, da biblioteca. Aqui o meu está aparecendo essa indicação que o plugin para o Microsoft Word está instalado. Eu uso o Word como editor de texto, mas vocês podem usar algum gratuito, ele também tem compatibilidade. Então, antes vai ser preciso instalar esse plugin, que é uma extensão para que ele funcione no editor de texto e a gente possa fazer as citações e as referências enquanto a gente produz o texto. Para isso, vocês vão vir aqui nessa guia Tools, ferramenta. O meu aparece como desinstalar, porque eu já tenho aqui, né, o plugin instalado. Vocês vão instalar. Aproveitem também para instalar essa outra ferramenta que é interessante, não é obrigatório, mas permite vocês colocarem uma extensão no navegador que vocês usam, como o Chrome, o Explorer, para que vocês possam pegar as informações, a referência do artigo, direto da página, como por exemplo a página do PubMed, do Cielo, de alguma outra base de dados, direto de lá e mandar para o Mendeley. Depois vocês seguem também o passo a passo para fazer isso. Depois de instalado, você vai ver aqui no editor de texto que você usa, aqui no Word fica na aba Referências, todas as ferramentas aí para fazer a citação e a referência direto no texto enquanto você trabalha. Mas antes de mais nada, a gente precisa criar a biblioteca.
A gente precisa dar ao Mendeley as informações dos artigos que a gente está lendo, das fontes bibliográficas que a gente utiliza, para que ele possa colocar e identificar no texto. Então, existem várias formas da gente criar essa biblioteca que vai ficar virtual, salva, com acesso a qualquer computador. Uma delas é no botão adicionar, add. A gente pode procurar na literatura. Aqui não é uma base de dados, tá? A gente vai procurar artigos que a gente já conhece, usando algumas identificações para adicionar, né? Que é um artigo que a gente já procurou numa base de dados. Ou a gente pode arrastar e soltar direto aqui na biblioteca principal o arquivo de PDF direto aqui. Em adicionar no Ads, nessa ferramenta Ads, a gente pode fazer um artigo por vez, pode inserir um arquivo por vez em Add Files, ou adicionar um folder, uma pasta com um número de artigos que você já tenha salvo lá e você queira, né, colocar os PDFs no Mendeley. A gente pode sincronizar, né, em Watch Folder e selecionar a pasta para toda vez que eu colocar um artigo novo lá dentro, ele vai automaticamente mandar para o Mendeley. Ou fazer uma entrada manual. Se a gente escolher a entrada manual, a gente vai ver aqui essa janelinha e vai aparecer a opção da gente selecionar aqui o tipo de bibliografia que a gente está usando, se é livro, capítulo de livro, artigo. Às vezes é útil quando a gente tem um impresso, né? Um livro impresso, uma referência impressa, mas não tem acesso à versão, ao arquivo em PDF. Dê o máximo de informações possíveis, digite aqui o máximo de informações possíveis nesses campos, porque dependendo do estilo de formatação que vocês adotarem, seja BNT, Vancouver ou outro, algumas informações são requeridas que no outro estilo não é, então preencha o máximo possível. E a última forma de adicionar aqui direto nessa interface é simplesmente arrastando da pasta onde você tem o artigo, aquele PDF direto para a biblioteca principal aqui e as informações são capturadas. Você pode também, então, como eu falei, procurar na literatura. Aqui em busca na literatura, você vai colocar palavras-chave, autor e ano, ou partes do título, o PMID, que é um número de identificação de cada artigo na base de dados PubMed, o DOI, que é um identificador também que os artigos indexados têm. Então, são várias formas, você pode digitar aqui e vai listar uma série de artigos que sejam possivelmente um dos seus resultados. Você vai selecionar e acrescentar à sua biblioteca. A última forma, aí, usando o navegador, existem outras, tá, gente? Eu foquei em algumas. Através do importador da web, direto na página, como eu falei. Você entra na página do artigo, daquela referência. Se o PDF for gratuito, né, se o artigo for no formato acesso aberto, Open Access, ele pode já direto importar o PDF para você também. Aqui ele mostra que contém o PDF, né, aberto. Então, você vem em adicionar aqui no Web Importer, vai ficar um ícone no seu navegador disponível aqui depois que você instalar a extensão. Clicando nele, seleciona o artigo que você quer, ele pode capturar até todas as referências que aquele artigo relaciona também. E aí, selecionada, você clica em Add e depois vem na biblioteca e vai clicar em sincronizar, em Sync, que é para que o Mendeley faça a sincronização com a informação que está vindo da página no navegador. E aí vai aparecer aqui, então, o artigo que você acabou de adicionar via navegador. Tenham sempre o cuidado de todas as vezes, não importa a forma, que vocês inserirem um PDF, buscarem uma referência, de olhar aqui nessa aba Detalhes, Details aqui, porque às vezes podem acontecer imprecisões, algumas falhas de busca, faltar algum dado, vocês podem inserir manualmente, é só clicar em cima, digitar, fazer correções, não tem problema nenhum. Nesse botão Search, se vocês apertarem, ele vai fazer uma nova busca e tentar corrigir o máximo possível as informações.
tá? Então, é sempre importante checar a aba detalhes de cada um dos artigos, você vai conseguir fazer isso clicando em cima dele. Se eu não quero mais um desses artigos aqui na biblioteca, eu vou simplesmente clicar com o botão direito, deletar o artigo. E vocês podem ver aqui do lado também que há várias opções. Eu criei aqui uma pasta IPC, é só vir aqui em criar folder, criar pasta, e aí vocês simplesmente arrastam com o mouse, né, com o cursor aqui, o artigo que vocês querem para a pasta que vocês querem. Aí é uma função extra só para manter a biblioteca mais organizada, se vocês quiserem separar por tema ou por trabalhos diferentes. Então, vamos lá. Começando a trabalhar no editor de texto, enquanto eu produzo o meu texto acadêmico. A gente, para inserir uma citação, vai precisar... eu gerei aqui um texto aleatório, tá? Não significa nada. Então, a gente vai precisar posicionar o cursor aonde eu quero. Eu quero colocar uma citação aqui nessa informação. Então, eu vou inserir citação, inserir aqui esse botão. Vai aparecer essa tela para mim. Aqui nesse campo, eu vou buscar a citação na minha biblioteca. Como eu tenho poucas opções aqui para mostrar para vocês, vai ser fácil procurar. Se eu tiver mais opções, tentem ser mais precisos, digitar palavras-chave, parte da referência, achou, clica em OK, e aí o Mendeley vai acrescentar essa referência que eu coloquei aqui, o tutorial do Mendeley, que foi elaborado, o autor é a Unicamp, é uma instituição. E está colocada a minha primeira citação, no caso no formato ABNT, usando essas ferramentas. Eu posso colocar mais de uma ao mesmo tempo, né? Se eu clicar novamente em inserir citação, eu venho aqui e vou adicionar em uma citação agora na outra informação, no outro parágrafo que eu escrevi. E é uma citação nova, eu quero colocar uma outra citação. Eu posso colocar essa citação, mas para essa informação, vamos supor que eu tenho duas fontes, dois autores para a mesma informação, né? Tá combinado ali, parafraseado, uma citação indireta. Eu posso já colocar esses dois autores, se eu quiser, usando esse recurso. Mas ainda não apareceu a lista de referência nesse momento. Para isso, a gente precisa colocar novamente o cursor naquele ponto onde eu quero que a lista de referências apareça. E eu vou inserir bibliografia aqui nessa ferramenta. Para gerar, ele gera automaticamente a lista já formatada de acordo com o estilo que eu escolhi. Como vocês podem ver aqui. Se eu clicar em cima da referência, eu vou gerenciar, vou poder gerenciar as informações. Então, ela fica destacada aqui em cinza e aparece essa informação, editar citação. Eu posso vir aqui, editar citação e adicionar mais uma, como eu falei. Posso deletar, posso mudar a ordem, posso fazer várias coisas aqui. Uma outra opção é a gente, quando ele não faz automaticamente, você vem aqui nesse botão refresh, né, que é dar um refresh na página, e ele vai então atualizar, fazer uma atualização da formatação que você gerenciou agora. Mudar o estilo também é bastante fácil, como eu falei, eu tinha usado a BNT, e agora eu quero mudar para o estilo numérico, para o Vancouver, que já vem instalado. Então, eu venho aqui em estilo, seleciono Vancouver simplesmente e tá feito. Agora eu tenho a minha citação em estilo numérico, segundo Vancouver, listado aqui pela ordem. Mas vamos supor que eu quero um estilo que não esteja disponível. A ABNT, por exemplo, não vem instalada com o Mendeley, a gente tem que instalar. E eu já tinha feito isso, mas eu vou mostrar para vocês, é muito fácil. Quando vocês clicam lá em mais estilos, vai aparecer essa janela, vai voltar para a página principal do Mendeley, e aparece essa janela com os estilos de citação que já estão instalados. O Vancouver já vem, já tem instalado esses dois aqui, por exemplo, e o da ABNT. Esse da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é bastante recomendado. Um outro estilo bastante recomendado é esse aqui, dessa autora, e eu consigo encontrá-lo em Get More Styles, encontrar mais estilos, digito Associação Brasileira, etc.
vou encontrar e eu posso clicar aqui em instalar. Como eu já tenho instalado, eu posso clicar em usar esse estilo, ok, dou um feito, e aí eu posso passar a usar esse novo estilo. Prestem atenção, como eu falei, que às vezes lá naquela aba detalhes, né, na biblioteca principal, podem ter imprecisões, podem ter algumas alterações. A gente pode observar isso na hora de fazer a referência. Eu tinha checado aqui onde está disponível essa referência e eu achei estranho que está aqui usando Vancouver, um link estranho. Quando ele pegou as informações, o metadata do PDF, né, que são as informações próprias do PDF, deve ter dado algum erro, mas isso é fácil, eu venho na aba de detalhes e aqui no endereço onde eu posso encontrar aquele artigo, que no meu caso é o que tem erro, mas vocês podem corrigir outras coisas, eu vou e acrescento então o endereço correto e volto aqui. Posso refresh, né, refazer aqui a atualização, ou ele já faz essa modificação automaticamente e agora eu tenho um endereço que está mais preciso. Eu posso, então, agora editar, acrescentei mais uma referência aqui, vejam que agora eu tenho 3, e ele reordenou, né, passou no estilo Vancouver a reordenar de acordo com a ordem que eu citei. Adicionei aqui, digitei referências e posso ir finalizando meu texto. Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre os estilos, essas 2 páginas são páginas oficiais sobre estilos de formatação, trazem as normas, exemplos, quem quiser seguir, quem quiser dar uma olhada, as referências que eu utilizei. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e passem a utilizar essa ferramenta aí que certamente contribui muito e facilita muito o nosso trabalho. Obrigada e até a próxima. Boa semana para vocês.